E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Iniciamos agora mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, professora Sônia. Olá, Márcia, como está? Olá aos queridos telespectadores, ouvintes e participantes do Filosofando. Sejam todos bem-vindos. No programa anterior, nós demos uma noção geral do conteúdo do Portal de Estudos do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, bem como falamos dos grupos avançados de estudos, dirigidos pela professora Sônia Teodoro da Silva, sempre no intuito de que essas informações facilitem o trabalho de pesquisa e aprofundamento de conhecimentos na área filosófica. A professora Sônia, que nunca poupa esforços e que sempre está atenta às necessidades dos estudiosos de filosofia espírita, prontificou-se a abrir mais um grupo de estudos, desta feita direcionada especificamente para uma das obras mais significativas da literatura espírita. Trata-se da obra magna de José Herculano Pires, paulista, nascido em 1914 e desencarnado em 1979, que é considerado pela Academia Brasileira de Filosofia como o primeiro filósofo espírita, criador do conceito de filosofia espírita da existência. Estamos falando da obra O Espírito e o Tempo, um estudo antropológico do espiritismo, esclarecendo os aspectos históricos e culturais de cada fase da humanidade. José Herculano Pires enfoca a evolução das manifestações mediúnicas do homem primitivo até a atualidade, demonstrando que o espiritismo é uma realidade histórica, tem passado, presente e futuro. Bem, quem pode falar com toda a propriedade sobre essas questões é a professora Sônia, que teve a satisfação de verter para o inglês essa magnífica obra, que dela exigiu muito tempo e dedicação, não é mesmo? Professora Sônia, como é que foi essa experiência de fazer a versão para o inglês de uma obra tão importante para o estudo do Espiritismo? Foi fascinante, Márcia, porque é uma grande descoberta que o tradutor faz quando se dedica ao estudo aprofundado de uma obra e de o seu autor, para que possa ser absolutamente fiel à tradução, ou à versão, no caso, não é? Eu sempre digo que é um trabalho em conjunto, tanto o escritor quanto o tradutor que verte esse trabalho para qualquer idioma. Então, verter uma obra de Herculano Pires, ele é muito complexo, é um pensador bastante complexo, muito abrangente, erudito, conhecedor de várias faces do conhecimento humano. Então, é um trabalho bastante intenso, que demandou bastante pesquisa, no sentido de nós sermos absolutamente fiéis ao que ele estava dizendo. Para que você possa ter uma ideia, o trabalho que ele faz, ele se baseou não somente e principalmente no espiritismo, na filosofia espírita, mas ele faz citações de grandes filósofos, principalmente os existencialistas, mas também os modernos, os pós-modernos, e ele baseia a sua teoria dos horizontes culturais num historiador e antropólogo inglês chamado John Murphy.
né? Então, nós buscamos na Inglaterra esse livro, que eu vou citar daqui a pouco, né? Nesse trabalho abrangente e numa união de propósitos que Herculano fez com o John Murphy, no sentido de pontuar o Espiritismo como sendo a última fase do conhecimento desenvolvido pela raça humana, né? Que ele chama de horizonte espiritual. Nós estamos entrando nesse horizonte espiritual, ou já entramos, mas ainda não desenvolvemos plenamente. Isso eu falo no caso da humanidade como um todo, não é? Nós espíritas, nós temos essa condição de começarmos a compreender o que seja esse horizonte espiritual, mesmo estando encarnados aqui no nosso planeta, né, Márcia? Sim, e essa obra a gente vê que ela se sobressai pela originalidade. Isso. Nunca ninguém havia feito um estudo antropológico, Não. assim como fez o Herculano Pires. E por que esse conhecimento, né, é tão importante para a gente entender, para o estudante, né, de filosofia espírita entender? Olha, uma coisa interessante que você diz, porque até então, o que nós temos dentro do próprio movimento espírita, desde a época anterior ao Herculano Pires, depois a época dele, que foi as décadas de 60, 70, não é? E atualmente também, o que nós vemos? Nós vemos comentadores do Espiritismo, né? Nós vemos articulistas de determinados temas do Espiritismo, mas Herculano teve a sábia decisão de concatenar o conhecimento humano, seja nas áreas de ciências humanas ou ciências exatas, em consonância com o Espiritismo, ou o Espiritismo interpretando todo esse processo de desenvolvimento humano. Então, por isso que ele toca em todas as áreas, ele toca na sociologia, na filosofia, na antropologia, em todos aqueles estudos que envolvem o humanismo, né? Então, nós temos um trabalho monumental por parte das religiões, por parte de Herculano, e quando a gente fala sobre religiões, ele tem um livro extraordinário que foi precursor no movimento espírita, que chama-se Revisão do Cristianismo. Então, toda pessoa que fala sobre o Evangelho deveria ler essa obra, né? Porque o que nós temos muita tendência no nosso país é aquilo que vários autores chamam de igrejismo, né? Como nós somos descendentes de uma cultura católica, a tendência que nós temos é de enfatizar esse sentido piegas da religiosidade humana e seguirmos muitas vezes, com devido respeito a todos aqueles que fazem da religião um instrumento de caridade, de fraternidade, de solidariedade, mas as igrejas em si são igrejas que trazem consigo débitos clamorosos. Então, ao longo de toda a história, né, humana, então nós não podemos dar razão às igrejas e aos seus representantes, muito embora alguns sejam louváveis, os seus esforços sejam louváveis, em detrimento do espiritismo, como a gente vê muito, por exemplo, mensagenzinhas de celulares que enfatizam as homilias do Papa Francisco, que tem todo o mérito, ele tem mérito de ser um reformulador da Igreja Católica, não é? Então, se ele lê doutrina espírita, sem dúvida nenhuma que ele lê, porque ele também é um intelectual, ele sem dúvida que ele pautaria o seu trabalho de uma maneira bastante incisiva, como de fato ele é, não é? Ele, como diz Paulo de Tarso, seja o seu falar sim, sim, não, não, certo. Não é? Então, mas o Papa Francisco não tem muito a oferecer para nós espíritas, ele tem a buscar no Espiritismo respaldo para o trabalho que ele precisa fazer naquela igreja que está perdida no tempo com seus conceitos teológicos, dogmáticos e fechados. E voltando, né, ao aspecto antropológico do livro do Herculano, ele próprio, né, começa a fazer esse livro para dar um curso aos alunos, para que os alunos percebam que a mediunidade sempre existiu, que não é criação do espiritismo, e mostrando a evolução nessa área também, né? Exatamente, né? Então, olha só, como o próprio título faz entrever, trata-se da jornada do espírito humano ao longo dos séculos, envolvendo história, filosofia, antropologia, sociologia, sobre interpretação espírita, como nós já dissemos.
Herculano sempre foi muito detalhista e buscou, com essa qualidade, fazer com que o espiritismo fosse melhor assimilado pelos espíritas. Ler Herculano hoje nos dá uma ideia da perfeita sintonia que ele possuía com relação aos objetivos do espiritismo, né? Os seus biógrafos dizem que a sua linha de pensamento era forte e racional, combatendo os desvios e mistificações, sendo a maior característica do conjunto da sua obra a luta por demonstrar a consistência do pensamento espírita e defender a valorização dos aspectos críticos e investigativos originalmente propostos por Allan Kardec. Então, Márcia, nesse livro ele fala sobre o desenvolvimento da mediunidade ao longo do tempo, como parte desse processo de autoconhecimento e de busca da própria religiosidade que o ser humano sempre, em todos os momentos da sua história, buscou, né? Então, aqui eu faço um parênteses para corroborar alguns aspectos dos ensaios de Herculano, com a preocupação em combater interpretações e traduções deturpadas das obras do Kardec, né? Então, aqui eu faço um parênteses para corroborar essa informação, porque no ano de 2006, eu recebi um convite do escritor e pesquisador Eduardo Carvalho Monteiro para compor com outros escritores o Anuário Histórico Espírita de 2006. E ele gentilmente publicou uma monografia da minha autoria, intitulada A Tradução como efetivo meio de comunicação, difusão e preservação dos conteúdos das obras espíritas. Essa monografia está lá no nosso portal, onde eu faço um estudo dos erros de tradução, né, que se cometem até hoje. E um exemplo disso, Márcia, é o livro Porquê da Vida, de Leon Denis. Leon Denis foi um dos grandes pensadores vitimados pelas más traduções do francês para o português. Existem frases inteiras erradas ali, né? E ele não é o único. Outro dia eu estava lendo um comentário sobre a obra do Tolkien, né? O J.R.R. Tolkien, o conjunto da obra dele, que ele chamou de O Senhor dos Anéis, tem erros de tradução ali do inglês terríveis, né? Então, vocês vejam que tradução é um trabalho de grande responsabilidade mesmo. No caso do Espírito-Tempo, o Herculano Pires tomou por base o desenvolvimento da sua teoria sobre os horizontes culturais, da obra do professor de religião comparada da Universidade de Manchester, na Inglaterra, John Murphy. Então, daqui a pouquinho, eu falo um pouco mais em detalhes sobre isso. Isso, aguardem, porque voltaremos já já.